tá? Que bênção. Essa música é muito, eu gosto muito dessa música, uma das que eu mais amo, porque eu creio, não conheço quem é o compositor, vocês devem conhecer, né, Samuel? Não sei quem é. Hã? Fernanda Brum? Então, pô, ninguém sabe, tá inventando. Eu vou falar aqui, não importa agora também não, quem é, mas eu acho, né, que quem compõe uma música como essa experimentou o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. E não sei você, às vezes a pessoa não quer se expor. Eu já experimentei o silêncio de Deus. Já experimentou, pastora? É horrível, não é? E quem experimentou algum dia o silêncio de Deus entende que não tem exagero nenhum em cada palavra dessa canção. Não tem. Porque a vida, quando você tem um encontro com Deus, tem uma experiência com Deus, não faz sentido sem a sua experiência, sem a sua presença, sem você andar com Ele, não faz sentido. Então, quando você pode estar ganhando o mundo, mas se você sente que Deus está em silêncio, a sua vida não tem graça, não tem graça. Então é maravilhoso cantar essa canção e lembrar às vezes que eu experimentei esse silêncio e que eu estava disposto a tudo para que eu pudesse ouvir mais uma vez a voz do Senhor. Então que você possa ter esse coração disposto a pagar o preço que for necessário sempre, não é às vezes não, sempre que for necessário para se manter conectado, se manter com o ouvido atento, discernindo a voz do Senhor. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Estava aqui, alguns não conhecem, nós não pudemos apresentar, ela veio aqui ministrar, mas a pastora Alessandra, que ela foi pioneira, né, uma das, né, temos vários guerreiros, vários santos ali, né, que ajudaram muito na Alemanha, tá? Então hoje nós temos lá casais de pastores que estão liderando. Então você pode dar uma pausa ao Senhor pela vida desse ministério. Muito obrigado, pastora Alessandra, que está lá frutificando, né? Temos lá o Davi e a Joana, temos o Marcos e a Débora, e hoje são pastores e estão fluindo com muita excelência lá, né? E agora estão abrindo nos Açores, certo? Açores, uma igreja também, pessoal da Alemanha vindo nos Açores, em Portugal. Nós temos lá o Felipe e a Sara, né, que estão vivendo lá e fizeram a conexão para iniciar lá nos Açores. Então o evangelho não para. Olha aí, revisão de vida nos Açores na semana passada, a primeira revisão dos Açores. Você pode aplaudir o Senhor, desculpa, eu tenho que pedir para você aplaudir. É muita bênção. Então é só vitória, a igreja não para, não para. Né? Uns ficam olhando, mas está parado, tá parado. Sei que está parado. Nós estamos mexendo, nós estamos ralando. Se está parado é que você está parado, você está com tempo de olhar para os outros. Então, se está com muito tempo para olhar para os outros, então arruma algo para você fazer, fala com o seu líder. Certamente vai ter algo para você fazer, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Mais coisas que eu queria falar antes. Tivemos um final de semana, não, né? Quinta, sexta e sábado fantásticos na conferência Fortalecer. Já é o segundo evento que ficam pelo menos, sem exagero algum, 200 pessoas de fora. Então tem sido experiências muito, muito boas. Um painel de palestrantes fantásticos, né? Abe Uber, Luciano Subirá, pastor Cláudio Duarte, Elias Dantas, quem mais? Michel Piragini, filho do Pascoal Piragini, Mário Ruiboto da Hillsong, Jackson de Londres. Só gente com testemunho fantástico e impactante. Todo mundo saiu de lá elogiando, impactado. Só que se você não fizer a inscrição pelo menos uns 6 meses antes, você não vai conseguir vaga, porque lá nós não podemos pôr mais de 500 pessoas naquele local. Então eu gostaria muito que nós já somos uma igreja que tem uma expressão muito forte na conferência. Pelo menos que 100 pessoas vai na conferência, 80 pessoas da nossa igreja vai para a conferência, que já é muito bom. Mas eu queria que mais pessoas fossem, inclusive a minha liderança, os meus discípulos fossem todos, que a carga espiritual positiva, o conteúdo, a autoridade que é ministrada é muito grande. Então nós crescemos muito quando podemos participar desse evento. Então só temos vaga agora para o próximo ano. Vai ser no final de outubro, início de novembro. Então se você quiser estar presente, já garanta a sua vaga, faz o pagamento se possível, para garantir e não perder esse momento. Foi muito bom, foi maravilhoso. E eu tenho sido privilegiado
por estar perto de pessoas, de homens de Deus, mulheres de Deus idôneas, e poder ouvir, poder aprender, poder crescer com eles. E algo assim que é uma graça do Senhor, porque tem gente que persegue isso e não consegue. E Deus nos deu esse privilégio de poder sentar na mesa com pessoas maravilhosas e aprender muito. Então eu louvo a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer aqui uma pequena reflexão com vocês hoje. Vocês sabem que eu sou muito de conversar e de levar a igreja a entender os princípios da fé. Eu não quero apenas impressionar, não quero apenas que você sinta um arrepio, sinta a minha emoção e vá embora cheio da emoção que eu estou manifestando. Eu creio que quando nós entendemos uma revelação, nós desbloqueamos uma fonte constante de autoridade e de emoção consistente. Porque uma coisa é você se basear na minha fé, na minha certeza, na emoção que eu expresso no altar, liberando a certeza daquilo que eu estou falando. Outra coisa é você ter desbloqueado a revelação que está na minha cabeça, na sua cabeça. Você vai ser uma fonte de certeza contínua até o dia da sua morte. Você pode dizer amém? Por isso que a revelação é importante, porque se você vê alguém chorar, você chora, sim ou não? Ou até tem vontade. É um reflexo. Se você vê alguém rir, você o quê? Sorri. Você vê alguém chorar, você o quê? Chora. Isso é empatia. Você se coloca no lugar do outro e você sente aquela vontade. Você até segura para não rir ou para não chorar. Mas há um reflexo instantâneo, que você está ancorado na emoção do que está à sua frente. Agora, se você transportar o motivo daquela pessoa, isso não é possível, mas se você fizer esse exercício, transportar um motivo de quem chora para a sua cabeça, você vai carregar aquela dor para sempre, ou vai ter que passar pela cura, como o outro também vai ter que passar. Então, o evangelho é isso, é quando eu transporto o que está na minha mente para a sua mente, e emoções maravilhosas, de gozo, de prazer, de certeza, de fé, começam a fluir, não apenas nos cultos, mas diariamente na sua vida. Esse é o desafio do pastor, que é não apenas fazer você se sentir bem aqui, mas você ser o portador daquilo que produz o bem em nossas vidas, da revelação que produz mudança constante em nossas vidas. Então é muito importante entender o que Deus fala conosco através da sua palavra. Essa palavra, eu confesso que eu estava relutante com Deus para ministrar, porque parecia que não era o Senhor que queria falar, mas a palavra não saía da minha cabeça durante a semana inteira. E eu me debrucei mais uma vez, porque é um tema que eu já falei várias vezes, mas o versículo não saía da minha cabeça. Eu falei, tá bom, eu vou ministrar sobre isso. E eu sei que Deus certamente quer falar com alguém aqui nessa manhã, e com todos nós, no nome de Jesus. Em João 8,36, nós temos o seguinte versículo, João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, fala assim comigo, verdadeiramente. Mais uma vez, fala verdadeiramente. Verdadeiramente sereis o quê? Livres. Mas espera aí, tem como ser livre de mentira? Até que é do céu. Tem como ser livre de mentira? Se Jesus está falando que tem uma libertação verdadeira, então tem uma libertação falsa. Tem uma libertação que é ilusória. Ele disse, eu estou trazendo para vocês aqui algo que é verdadeiro, algo que é genuíno, algo que é inovador. Não é uma liberdade que vocês, como até agora foi pregado, até agora foi ensinado. Vocês falam que são livres, mas não são. Eu vim trazer uma libertação verdadeira, não mentirosa, não enganosa, não baseada nos princípios que vocês conhecem. Então a questão é, nós vivemos uma liberdade verbal ou uma liberdade real? É verbal, você é livre porque você fala que é livre, ou você é livre porque você se sente realmente livre, liberto, desancorado das coisas que te fazem mal, porque Deus te libertou?
liberdade verbal e liberdade real. Se Jesus não te libertar, por mais que você declare que você é livre, você nunca vai ser livre. A minha liberdade depende de um libertador. E quando se fala de questões espirituais, Jesus é a única pessoa possível e capaz de libertar, de me dar liberdade plena no mundo espiritual, no mundo natural, inclusive. Porque tudo que nós vivemos no natural é um reflexo do espiritual, sabia disso? Crendo ou não crendo em Deus, tudo que nós vivemos no natural é um reflexo do que nós vivemos no espiritual, mesmo sem crer. Ou você acha que quem não crê em Deus não está sujeito às leis espirituais? Está. Eu lembro que quando eu não proferia minha fé em Jesus, não era crente, quando eu olho para trás, eu identifico momentos de opressão espiritual, mesmo sem crer. Uau! É possível? Não é só possível, é constante, é evidente. O mundo está sobre uma opressão. Essa opressão é espiritual, independente se ele crê ou se ele não crê. Aí vem um libertador, que é Jesus Cristo, e começa a revelar as razões daquela opressão, que ela é de origem espiritual e que ele pode mudar aquele ambiente da vida dele ou dela, você pode dizer amém? Então essa que é a realidade. Eu escrevi aqui uma frase para não esquecer, eu estava pensando e veio frases na minha cabeça. Escrevi o seguinte: a verdadeira verdade nasce da soma das lógicas naturais com as lógicas espirituais. Vou repetir. A verdadeira verdade, ela nasce da somatória das lógicas naturais com as lógicas espirituais. Eu sempre fui muito realista, muito lógico, muito, como eu vou dizer? Não é cético, eu olhava para as coisas assim, prático, bem prático. Até que um dia eu entendi, se eu quero realmente ser coerente, ser lógico, eu tenho que inserir na minha lógica a lógica espiritual. Porque o mundo natural é um reflexo do mundo espiritual. Eu acho bacana aquelas pessoas que não são religiosas, que não são crentes, mas têm a capacidade de olhar para o belo, olhar para o que é grande e contemplar o belo e falar assim: algo grandioso construiu isso que também é tão grandioso. Porque é evidente, até para quem não tem os princípios que nós temos, que algo grandioso construiu algo tão belo e tão grandioso. É a percepção espiritual refletida na realidade natural. Então, se eu quero ser coerente, se eu quero realmente ser uma pessoa lógica, eu tenho que aliar na minha equação as verdades espirituais com as verdades naturais. Você pode dizer amém? É necessário, senão você vai viver uma ilusão. Vai verbalizar uma libertação, vai verbalizar que você é livre, mas não vai ser totalmente livre. Isso é muito importante que se compreenda. Por exemplo, a gente cantou aqui agora há pouco a canção da nuvem, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal que o quê? Que a chuva vai descer. Não sei se você sabe, mas essa canção ela está baseada na passagem de Elias com o Monte Carmelo, aonde já há muitos anos, há 3 anos, não chovia em Israel. Aí você vê a diferença entre a lógica de um e a lógica do outro. Ele manda o moço dele, que nem sabemos o nome desse moço, ir várias vezes. Ele está orando. Eu falei: vai lá e me fala o que você vê. O que você vê? Ah, não estou vendo nada. E volta. Vai de novo. Não lembro quantas vezes, eu estou lembrando agora de cabeça, porque eu ouvi o louvor. Ele vai várias vezes, até que uma hora o moço cansa de ouvir a pergunta, eu acho. Fica sem graça. Sabe quando alguém te fala assim: certeza? Você fala: certeza. Certeza? Certeza. Aí fala 10 vezes, fala: não sei, estou um pouco com dúvida. E tanta pessoa falar com você: certeza, certeza, você vai ficando com dúvida. Quem já viu isso aqui? Você vai, pergunta uma vez: tudo bem com você? Tudo bem. Está tudo bem mesmo? Está tudo ótimo. Você está bem mesmo? Tem uns problemas aí que está acontecendo, eu tenho que conversar com você. Você pergunta a 4ª vez, ele chora.
Porque você vai perguntando para a pessoa, ela vai quebrando, ela vai refletindo naquela palavra. Eu acho que foi assim com o moço. Ele pega e fala, vai lá ver se está chovendo. Ele, tem nada não, volta lá, tem nada não. Aí tanto perguntou que ele fala, tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Eu pessoalmente não falo a Bíblia, eu acho que essa nuvenzinha estava lá na primeira vez que ele foi. A nuvenzinha estava lá na primeira vez que ele foi. Só que ele não tinha discernimento para ver que aquele poderia ser um grande milagre do Senhor na vida dele e na vida de Israel. Aí o homem fala, vai lá e olha de novo, olha com olhos de ver, vai lá e me dá o recado, até que a hora, para não ficar sem graça, para mudar um pouquinho, tem uma nuvenzinha. O profeta, que é um homem de Deus, sincronizado com o Senhor, fala, eu não preciso de mais do que isso, pode correr, corra todo mundo, que vai cair uma grande chuva sobre Israel. Quem tinha lógica aqui? Quem que era o mais lógico aqui? Era o profeta ou era o moço? Era o profeta, porque ele somava as lógicas naturais com as lógicas espirituais. Não é o tamanho da nuvem que faz chover, é o Deus que me manda a nuvem que faz chover. A somatória das duas coisas te faz alguém coerente de verdade. Não tem coerência no mundo sem entender, absorver e praticar princípios espirituais. Tem uns que bancam o intelectual na vida, expurgando as práticas espirituais, rejeitando os princípios espirituais. Ele dá uma de inteligente, de intelectual, de esperto. Não, eu sou muito... Como se ele fosse, se ele se destacasse dos outros que não vêm assim. Os nossos antigos, nossos avós, os nossos bisavós, tinham mais sabedoria do que essas pessoas. Eram capazes de ler o natural e o espiritual, sem às vezes saber ler ou escrever. Então entenda isso. Nós estamos longe de sermos pessoas totalmente coerentes, totalmente lógicas, porque nós excluímos da realidade da vida realidades irrevogáveis que são espirituais. Então a escassez financeira, a escassez do amor na relação, a escassez de crescimento da igreja não está na falta de algo lógico, está na falta de algo espiritual nas nossas vidas. Sempre que você vai analisar a questão financeira de alguém, não é por falta de oportunidade, é falta de questões, práticas espirituais na vida da pessoa que está com problemas financeiros, que a impede de enxergar oportunidades, que a impede de fazer uma boa gestão financeira, que a impede de consagrar o que ela ganha no Senhor. Casamento é exatamente igual. Eu não amo mais. Não ama mais? Ou você escolheu não obedecer práticas espirituais há um tempo atrás e chegou a esse ponto? Vou repetir. Pastor, eu não amo mais. Não ama mais, você escolheu há um tempo atrás, não é agora, não foi ontem. Há um tempo atrás, não exercer práticas espirituais que te levou a chegar até esse ponto. Essa é a verdade. Toda a escassez que você analisar de perto, vai ver a falta de uma disciplina espiritual latente e real. Porque tudo reflete na vida natural. Estão me entendendo? Então, temos muitas áreas em nossas vidas que nós temos que ser libertos para sermos verdadeiramente livres, e não de mentirinha, e não aparentemente livres. Hoje em dia é muito fácil se satisfazer com a verdade aparente, porque o mundo é de aparência. Cada vez mais, a tendência, numa época, era diminuir isso, mas depois reverteu, deu um chamado cavalo de pau, e fez um drift, e começou a ser o contrário, começou a aumentar o mundo da aparência, o mundo virtual, o mundo dos avatares. E cada vez aumenta mais. É importante o que eu pareço ser, o marketing pessoal que eu desenvolvo, e não o conteúdo que eu tenho. Eu vou escrever um livro sobre isso, está preparado já esse conteúdo, baseado em Betfagé. Um dia você vai na net, você vai achar uma pregação minha sobre isso, sobre o campo de figos, onde Cristo amaldiçoou a figueira e ela secou.
fala sobre isso. Um dia eu posso voltar a pregar sobre isso. Mas o mundo é assim, o mundo é um mundo de mentira. Então, fica muito fácil eu me satisfazer com verdades de mentira, com libertações, com liberdades de mentira. Então a verdade sempre foi uma tônica muito importante, uma das tônicas principais do ministério de Jesus Cristo. E lá em João 8:32, nós temos o seguinte versículo que é o principal do capítulo, que fala: e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Ali é a âncora do versículo. Mas o que aconteceu antes desse versículo que levou Jesus a falar esse versículo? Eu gosto muito de ver isso. Porque às vezes muita coisa rica nos escapa pelas mãos, porque nós estamos tão habituados a ver os versículos principais, fortes, né? Como esse, e nós ignoramos o contexto para cima, o contexto para baixo, e muita pérola vai embora. E eu sempre vou olhar, não, o que levou Jesus a falar isso? Eu vou para trás e olho todo o contexto. E olho depois para baixo ainda, porque ele não parou ali, ele continuou a conversa. E o crente é terrível. Ele quer só um versículo, ele quer só uma frase, ele quer só um texto, ele quer só um argumento, para ignorar todo o contexto e ter um pretexto para fazer o que ele quer. Essa é a regra da pregação. Todo texto fora de um contexto vira um pretexto para você fazer alguma coisa. E tem pessoas que usam a Bíblia para ter um conjunto de pretextos para fazer burrada na vida. Escolhe a frase que ele mais gosta, ignora o contexto, ignora o texto e começa a usar aquilo como lema para justificar as suas ações. Quantas vezes eu já fiquei desesperado porque eu prego uma coisa aqui na frente, prego quase 1 hora, é raro ser quase 1 hora, mas às vezes acontece. E aí chega a pessoa e diz: pastor, Deus falou comigo na sua pregação. Eu fico todo cheio, né? Acho bacana. Falou o quê? Aí o cara fala algo totalmente contrário daquilo que eu expliquei para fazer. Eu falei: cara, eu sou muito ruim de comunicação mesmo, porque não tem lógica. A pessoa pega, você fala 1 hora, ela pega uma frase que você falou, que afagou, massageou o ego dela, que fortaleceu as decisões que ela já tinha até chegar aqui na igreja. E aí, não, realmente você falou aquela frase, mas o culto não foi só aquela frase, meu irmão. Tinha um monte de palavra antes, tinha um monte de palavra depois do que eu falei. Aí você não tem nem como falar. Dá as dicas, olha, pensa bem, volta a ouvir a palavra. Mas não tem jeito, porque a pessoa abraçou aquela causa. Então, quando você vem para um culto, vem ouvir a palavra de Deus, nós temos que estar prontos para que a estrutura venha a ser abalada, e eu posso até ter que mudar de direção na minha vida. Quando Cristo veio para a terra, Ele não veio para dizer: olha, vocês estão indo muito bem, continue assim. Não, Ele veio dizer: eu vim fazer uma mudança radical, e essa é a proposta. Vem comigo, muda o caminho, muda a direção. Se tivessem todos ótimos, eu não viria para a terra, eu não morreria na cruz pelos vossos pecados. Eu vim porque existe algo errado, algo muito errado, que tem que ser mudado, que tem que ser transformado. Então, as pessoas querem ter um encontro com Jesus só para dizer que teve uma experiência espiritual, e não para ter uma vida transformada. Vou repetir. Pessoas querem ter um encontro com Jesus só para poder dizer que teve uma experiência espiritual, mas não uma vida transformada. Pode acontecer? Pode, mas eu nunca conheci alguém que disse: ó, eu vim para a igreja, conheci Jesus e fiquei do mesmo jeito. Ele não pediu que eu mudasse nada, nenhuma decisão, nenhum costume, nenhum hábito, nenhuma direção. Do jeito que eu estava, eu fiquei. Se você conhecer, me fala depois: eu conheci uma pessoa que era tão santo, ele converteu santo e ficou mais santo ainda. Vem e me fala. A minha vida é o contrário. Eu costumo dizer para as pessoas: eu cheguei na igreja perfeito, eu estou cada dia pior. Não tem uma definição melhor
que eu tenho para dar para a minha vida. Porque nós achamos que a gente às vezes não tem aqueles pecados hediondos, né? A gente só converte quem tem pecado hediondo. Quem matou, quem roubou. Não, pecado não é só isso não, viu? Pode dizer amém? Eu não tenho pecado hediondo, sou bom, sou top, não roubei ninguém. Não, top. Vai para o inferno top. Super top. Aí eu cheguei top na igreja. Casado, marido de uma só mulher, trabalhador, temente a Deus. Estou indo porque vou fazer uma visita, né? Vou abençoá-los com a minha presença na igreja, né? Cheguei top na igreja. Rapaz, converti. Fui ficando cada dia pior. Por quê? Por que pior, pastor? Porque você vai vendo quem você é e enxergando que você não era tão top assim. Aí passa um ano, você acha que você cresceu porque você enxergou mais coisas miseráveis em você para mudar. Passou 5 anos, cresceu, cresci. Por quê? Porque eu vi mais coisas miseráveis em mim para mudar 5 anos depois. 10 anos é igual? 10 anos é igual. Eu estou vendo coisas que eu não achei que ia ver em uma pessoa adulta e estou vendo em mim hoje. 20 anos é igual? 20 anos está pior ainda. Porque a leitura espiritual é muito mais profunda e mais intensa, e eu vejo quão miserável eu sou. Inclusive, já vou adiantar, o contexto que nasceu esse versículo aqui foi o contexto da mulher adúltera que queriam apedrejar. Quem foi os que primeiro saíram largando as pedrinhas no chão? Os mais velhos. Quanto mais velho eu fico, quanto mais tempo eu passo, pior eu fico, no ponto de vista de saber quem eu sou, o quão falho eu sou, conhecer a minha natureza e quão dependente do Senhor eu sou ou devo ser. Você não fica cada vez mais arrebentando, top. Não, você vai ficando cada vez mais humilde. Se você tiver uma vida constante com o Espírito Santo. Agora, se você começar a se respaldar nos aplausos, nos elogios, no que você conquista materialmente, financeiramente, você vai ficar muito top e vai top para o inferno. Essa que é a realidade, né? Então a gente vê isso, que o contexto de João 8,32 nasce dessa situação, e várias coisas começam ali a acontecer, né? E em João 8,36 a gente vê essa questão: verdadeiramente sereis livres. Então como é que é isso? Como é que eu posso ficar livre de mentira, né? E a liberdade real ou a liberdade verbal? Então essa é uma pergunta muito, muito importante que eu quero te fazer. Você realmente se sente livre daquilo que arrasta a humanidade, que prende a humanidade, ou você está preso? Você fala que é livre, mas está preso em pilares, preso em situações que te afastam do Senhor, que o Senhor não gosta, e é uma liberdade aparente, não uma liberdade real. Outra questão que quero abordar aqui é que o nosso comportamento revela a nossa paternidade espiritual. O nosso comportamento, como nós agimos no dia a dia, revela filho de quem nós somos. Em João 8,37 em diante, nós temos um diálogo depois do que ele falou perante os fariseus, os escribas, os filhos de Abraão. O diálogo entre Jesus e essas pessoas. E ele fala o seguinte: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também ouvistes de vosso pai. Ele vai apertando o diálogo, né? Ele sabe que ele não viu e ouviu o pai Abraão. Responderam-lhe: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão,
fazei as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que de Deus ouvi. Isso Abraão não fez. Se você pular lá para o 44, ele deixa bem claro que eles têm por pai o diabo. Ele fala assim: tendes por pai o diabo. Jesus, ele vai, né? O Jesus, tá, gente? Calma. Ah, Jesus falou isso? Falou na cara deles. Ele tratava muito sério os assuntos que ele tinha para tratar. E às vezes esses assuntos fogem dos púlpitos, fogem das pregações. Não pode fugir. Porque ele fala: o que você está fazendo fala de quem você é filho. O seu comportamento revela a sua paternidade. Se você fosse filho de Abraão, você teria as mesmas obras que Abraão tem. E Abraão não ia querer me matar porque eu estou pregando a verdade. Vocês sim querem me matar porque eu estou pregando a verdade. E quem quer fazer isso, quem faz isso, é o diabo. Então vocês são filhos daquele que quer a minha morte. Então nós temos que perceber isso, que o nosso comportamento revela a nossa paternidade. Fala amém ou misericórdia, não sei. Amém, melhor amém do que misericórdia, né? Mas é misericórdia mesmo, porque se a gente não vigiar, nós servimos ao interesse de outra entidade que não Deus, que não o Espírito Santo. Porque é mais fácil, porque a nossa natureza e carne, ela tem a tendência para isso naturalmente. Nós nascemos nessa carne, nós nascemos nessa realidade. Nós nascemos escravos do pecado, como fala a Bíblia. Por isso que o Espírito Santo nos dá autoridade sobre o pecado. Você sente vontade, mas tem poder para dizer não. Quem não nasceu de novo não tem poder para dizer não, sabia disso? Não é questão de vontade, é questão de quem tem poder para dizer que não. Quem não nasce de novo não tem poder para dizer que não para o pecado. Ele vai praticar pecado. Ele é escravo do pecado. Ele é escravo de quem ama o pecado, quem criou o pecado. Quando eu me converto, eu vou ter a mesma vontade, a mesma tentação, mas eu tenho autoridade para dizer não para o pecado, porque eu já não sou mais escravo do pecado. Você percebe a diferença? Porque há em mim uma força, há em mim um poder, há em mim uma autoridade que veio de Deus, que veio dos céus, que pode dizer: não vou fazer isso, virar as costas e ir embora. Resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Só tem essa autoridade quem nasceu de novo em Cristo Jesus, quem foi liberto, quem foi verdadeiramente livre, não de mentirinha. Então o nosso comportamento, segundo o capítulo que fala, revela a nossa paternidade. Vou te dar uma dica. Pessoas mais velhas, pastores, os bispos, eles têm uma leitura muito forte e muito ampla de quem está por trás de você, mesmo que eles não falem para você. E às vezes você está falando uma coisa que não é coerente ao seu comportamento. Nós estamos lendo a sua história, nós não estamos ouvindo só a sua frase em uma conversa. Nós estamos lendo a sua história, nós estamos lendo a sua bagagem, nós estamos lendo o seu percurso, a sua atitude. Porque a gente ouve muita coisa boa, a gente ouve muita promessa, né, pastora? A gente ouve muita promessa, muita capa, muito rótulo, muita máscara. Nós estamos enjoados de promessa, de máscara e de capa. Então isso desenvolveu em nós, a nível espiritual, uma capacidade de enxergar além das palavras. Porque o céu é assim. O céu é assim, o céu não ouve só as palavras. Cristo disse: vocês me honram com os vossos lábios, me honram com a vossa boca, mas o vosso coração está longe de mim. Porque o céu não ouve só a sua oração no culto, ele ouve a intenção do seu corpo, a intenção da sua alma, se está ou não em coerência com a sua oração. Aí sim os céus se abrem. Aí sim
é visto em você uma pessoa de autoridade, porque é uma coerência entre as duas coisas. Em João 8,12 fala o seguinte: então Jesus tornou a falar-lhes dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou o quê? Fala assim, luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vou repetir: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu tenho que misturar aqui alguns versículos com vocês, conectar aqui alguns outros versículos. Que em João 14,6 ele fala o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você vê aqui o seguinte: caminho, verdade e vida. Mas também tem um caminho, tem a mentira e tem a morte. Caminho, verdade e vida é uma consequência. O caminho que eu escolho tem verdade ou tem mentira. E esse caminho não é o mesmo. Eles são caminhos diferentes. E o resultado também não é o mesmo. Ou ele é de vida ou ele é de morte. Em Lucas 11:36 e outros versículos atrás e à frente, fala sobre essa luz, dizendo que essa luz é uma candeia para os nossos olhos. E aqui ele fala que ele é a luz. Ele é a luz que faz brilhar essa candeia. E fala o seguinte em Lucas 11:36: se pois todo o teu corpo estiver iluminado, sem ter parte alguma em trevas, será inteiramente luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Então, se todo o seu corpo estiver iluminado, ele fala que a candeia do corpo é os olhos. Eu preguei há 2 domingos, ou um domingo, não lembro. Fala aquele versículo: e fitando os seus olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Fitando os olhos, ele é a luz, a candeia do corpo são os olhos. De maneira que se meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Se os meus olhos forem trevas, quão grandes serão tais trevas? Isso é, eu estou recitando Lucas aqui para você. Se os meus olhos forem maus, forem trevas, todo o meu corpo serão trevas. Então não dá para ter 2 caminhos. Ou é caminho de luz, que é Jesus, você fala: eu sou a luz deste mundo. Todo caminho sem essa luz é um caminho de trevas. Todo caminho sem essa luz é um caminho de trevas. E esse caminho é um caminho que tem um salário, que é o quê? Que é o pecado, que é a morte. Mas eu vim para que tenham vida, e vida é o quê? Em abundância. Meu Deus, a gente sabe isso, mas falta realmente a entrega para que isso venha a ser algo real em nossas vidas. Pagar o preço da renúncia, o preço da consagração, da santificação, da confissão. Já fiz vários testes. Meu Deus, por que a gente sabe que nós somos pecadores? E o pecado está errado, que nos faz mal, mas temos uma grande resistência para confessá-lo, para entregá-lo no altar. Alguém que não é pecador? Eu já perguntei isso várias vezes. Nunca vi alguém levantando a mão. Até os não crentes. Quem que não é pecador, levanta a mão. Nunca vi ninguém levantar a mão. Até quem não crê. Mas quando eu chamo para a frente quem quer entregar os seus pecados, são poucos que se manifestam. Já reparou isso? 100% diz: nós somos pecadores, nós temos pecados. Mas não é 100% que vem para o altar. Não é 100%. Está disposto a renunciar, a consagrar, a confessar o seu erro,
para ser restaurado, para ser habitado plenamente pelo Espírito Santo. Então Ele é a candeia dos nossos olhos, Ele é a luz que nos ilumina. O meu comportamento revela a minha paternidade. Essa frase que Jesus falou em João 8,32 nasceu de um resultado, nasceu de algo que aconteceu. E Ele constatou isso publicamente e registrou, ele proferiu essa frase depois de algo que aconteceu. Se você ler o 30 e o 31, nós vamos ver o que se passou. Vamos ler aqui então, João 8, 30 e 31. Ele está apenas testemunhando um processo de libertação que ele viu no momento que alguém creu nele. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Muitos creram nele. A pregação não foi em vão para todos. Alguns não quiseram, alguns falaram: não, eu sou filho de Abraão, eu não preciso da pregação. Não, eu nasci na igreja, eu não preciso da palavra de hoje. Ah, não, eu já sou crente já, eu não preciso de ouvir isso agora. Ah, eu vim aqui para ouvir outra coisa, estou ouvindo isso, não preciso disso não. Também tem isso, né? A pessoa vem para a igreja com uma certa expectativa, Deus muda aquela expectativa e nós passamos a impedir o que eu tenho que fazer. Foi o que eu preguei no domingo passado, quando João Batista, um cara top, cara excelente, e Jesus falou o seguinte: que nunca houve nem haverá homem tão grande, tão importante na terra como João Batista. Mas Jesus fala: não me impeças, João, consente agora. Eu preguei no último domingo. Por quê? Porque João talvez ele visualizou aquele momento do batismo de Cristo de outra maneira. Ele nunca imaginou que ele seria a pessoa que iria batizar a Cristo. Ele dizia: não, eu não sou digno de atar as sandálias dos teus pés. Eu sou pequeno, Jesus. O meu trabalho é hoje, agora te batizar é demais. Aí ele disse: não me impeças, consente agora. Porque quebrou a expectativa de João Batista. A leitura que ele tinha de quando ele ia para o culto: não, eu vou no culto, vai ser assim. Aí vem Cristo e falou assim: não vai ser assim não, João, vai ser diferente. Não, mas eu não sou digno. Não, mas João, vai ser diferente. Se você não permitir, você vai me impedir de agir na sua vida. Ele diz: não me impeças, consente agora. Então pensa, João Batista tinha na mão o poder de impedir a ação de Jesus na vida dele e na nossa por consequência, porque gerou uma expectativa. Então as pessoas chegam até Jesus com várias expectativas, e nem sempre ele vai fazer igualzinho você espera, igualzinho você quer. Então muitos não creram e queria ver um sinal diferente, queria ver algo estapafúrdio para poder dizer que crê. Os discípulos falaram isso. Eu leio isso em João. Quando eu li aquilo, me doeu o coração. Acho que eu senti a dor de Jesus. Quando alguns falam assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Está lá no finalzinho, ele já quase sendo crucificado, no finalzinho do ministério dele. Cristo, Jesus, nos dá um sinal, mostra-nos o Pai. Aí ele fala: mas eu tenho estado convosco esse tempo todo e vocês não me conhecem. Olha a frustração. Se nós fosse eu, acho que eu morria. A frustração ministerial. Eu ensinei 3 anos, estou perto de ser crucificado, e o cara me fala: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Tipo, não entendeu nada. Está impedindo mais uma vez o agir, porque falta leitura espiritual. E aqui você vê que quando ele vê que algumas pessoas creram nele, ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade plena consiste em crer em Jesus, em se entregar para Ele de todo o coração, toda a força,
toda a alma e todo o entendimento. A gente esquece o seguinte, que ele fala, isso que eu falei agora é o primeiro mandamento, né? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e todo o seu entendimento. Segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Só que se Jesus é Deus, eu tenho que me voltar para Jesus com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu coração e com todo o meu entendimento. Tem que ser uma conversão racional. Tem que entender o que eu estou fazendo e me entregar ao Senhor. Quando ele viu esse nível de comportamento, ele falou: houve aqui libertação, houve aqui liberdade plena, verdadeira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preguei algumas palavras sobre isso no passado, e expliquei que verdade vem do hebraico emet. Quem que estava quando eu preguei sobre isso? Algumas pessoas, poucas. Eu vou ter que contar aqui. Emet são 4 letras. Emet, 4 letras. Emet, ela é uma palavra que define o próprio Cristo. Ela é formada da primeira consoante hebraica, das 2 letras do meio e da última do fim. Então mostra que não há estrutura tão perfeita quanto Jesus. Ele tem que estar no princípio da sua vida, no meio da sua vida e no final da sua história. A palavra ela é construída com esse princípio. Emet, Deus escolheu a primeira letra, as 2 do meio e a última letra. João, quando foi definir isso em grego, ele chamou Deus que ele é o alfa, primeira letra grega, e ele é o ômega, a última letra grega. Ele é o princípio e ele é o fim. É a mesma expressão, dizendo: liberdade plena é quando toda a minha estrutura, que em toda a minha estrutura de vida, emocional, espiritual, material, está envolvido Cristo. Princípio, meio e fim. O meu discurso tem Cristo no princípio, no meio e no fim. Na minha empresa tem Cristo no princípio, que eu nasci, sonhei com ela, tem no meio, que Ele está comigo o tempo todo, e Ele está no final, porque Ele tem uma promessa para a minha empresa. Na minha família é igual, porque Ele me mostrou a minha esposa, Ele me mostrou o esposo. Ele esteve no começo, Ele revelou que essa seria a pessoa que eu ia compartilhar os meus dias na terra. Isso. No meio, Ele deu os seus filhos. Ele te deu sabedoria, paciência, né? As mulheres, paciência para as mulheres, suportar os maridos. Estava no meio. E Ele tem uma promessa para o fim. Então em tudo em nossas vidas tem que ter princípio, tem que ter Jesus. No meio tem que ter Jesus. E no fim Ele está garantidamente. Você pode dizer amém? Então, ser livre de verdade é quando eu tenho uma perfeita simbiose entre o conteúdo que eu declaro, o conteúdo que está dentro de mim e o meu comportamento. Simbiose é uma mistura perfeita, é uma fusão perfeita entre 2 coisas: conteúdo, teoria, conhecimento e comportamento. A falta dessa coerência é a palavra que define o problema do século 21, que eu falei um pouquinho no princípio. Nós vivemos um mundo onde não há coerência entre discursos e comportamentos. Não há coerência. Não há. Eu às vezes eu paro para refletir. O que leva as pessoas às vezes a estarem conosco, a permanecerem conosco? E porque nós não temos nada assim de muito especial. Temos a graça do Senhor, que é muito especial, que é tudo que nós temos. Mas no mais não temos assim grande coisa para oferecer. Temos aquilo que Deus nos dá. Mas uma coisa que eu sinto que as pessoas que estão ao nosso lado, mais os discípulos, notam, é coerência.
entre o que nós fazemos aqui na igreja e o que nós fazemos dentro de casa. Nossos filhos, eles não conhecem dois pais. Eles não conhecem um casal fora de casa e um casal dentro de casa. Mas vocês não brigam? Eu não estou falando isso. A gente briga dentro de casa e briga fora de casa. A questão é essa. Tem a diferença? A gente briga fora de casa e briga dentro de casa. Igualzinho, a gente briga de um jeito e briga do outro. Igual a gente se ama de um jeito e a gente se ama do outro. Tão simples quanto isso. E isso trouxe saúde para os nossos filhos. Eles não encontraram duas pessoas. O pai é em casa de um jeito, o pai de fora é outro. Não. O pai que explode em casa, explode fora. O pai que ama dentro, o pai ama fora. O pai que estuda dentro, o pai estuda fora. O pai prega dentro, o pai prega fora. A mãe é igual. É difícil? É muito difícil. É muito mais fácil viver engessado lá de fora. É muito mais fácil viver engessado, tampar um sorriso na cara quando está triste e vamos embora. Não. Eu não faz parte da minha natureza isso. E louvado seja Deus por isso. E ela também é assim. Também nós somos mal educados por isso. Porque somos verdadeiros, nós não saímos espetando nos outros a verdade também não. A gente espera a hora certa, a gente espera o tempo certo para poder falar o que tem que ser falado. A gente fala coisas duras, falamos coisas duras para muita gente, mas a gente não fala para machucar. Tem pessoas que usam essa desculpa para machucar os outros. Eu tenho algo muito duro para falar para alguém, mas eu vou esperar uma hora que eu possa amá-la ou amá-lo com a dureza do que eu tenho para falar. Eu vou amar com dureza. Igual Deus, porque Deus é assim comigo. Não teve uma pancada que eu tive de Deus que não foi com amor. Ele me fala coisas duras demais, pesadíssimas, mas todas elas eu sinto o amor dele. Todas as palavras que ele me fala, por mais duras que sejam, eu sinto o amor do Senhor na minha vida. Por que eu vou fazer igual com o outro? Que eu merecia ser esmagado na terra. E por que eu vou tratar o outro só porque o outro está errado? Gente, eu estou errado o tempo todo diante de Deus. Sabia disso? Você que está com raiva do outro aí, do marido, do amigo, do vizinho. Ele está errado? Pode estar, pode não estar. Vamos assumir que ele está. Você está errado diante de Deus. E quer um julgamento, quer uma sentença no outro, que Deus não te dá, que Deus não aplica em você. Então nós estamos muito presos porque nós não temos coerência em relação àquilo que nós declaramos crer. Eu constantemente falo com pessoas cuja o meu conselho seria apenas isso: apenas vive o que você declara crer. Teve uma vez uma situação, um casal jovem que eu já tinha atendido várias vezes na igreja, várias vezes, e eu já não suportava mais falar com esse casal. Todos sabem que eu tenho muita paciência. Hoje eu tenho menos do que antigamente. Eu tenho muita paciência. Eu sou muito paciente. Eu ouço todo mundo do princípio ao fim. Ouço 2, 3 vezes se for preciso. Mas a paciência também tem limite, porque eu não sou Deus, graças a Deus. E ver esse casal, os dois com razão. Gente, é muito ruim quando vem os dois com razão. Quando vem só um com razão é menos mal, que tem um que é meu aliado. E dá para. Mas quando vem os dois com razão, até me dói a barriga. E vem os dois com razão, com o peito estufado, cabeça levantada. E vem dar as razões. Eu falei, hoje para. Hoje eu não vou ouvir vocês. Eles assustaram porque não esperavam essa reação de mim. Vocês, por favor, procurem um terapeuta familiar. Procurem um psicólogo. Porque eu aconselho pessoas segundo aquilo que eu creio, segundo a palavra de Deus. Se vocês estão deixando de fora a Bíblia no vosso casamento, eu não sou profissional da área. Procure um profissional na área que vocês querem. Para tratar a sua relação sem Deus, não é comigo que vocês vão conversar.
eles calaram a boca e foram embora. Foi o meu último recurso. Porque bastava eles aplicarem na relação deles a fé naquilo que está na palavra de Deus, em relação ao amor, em relação ao perdão, em relação à espera, à paciência, e a lista é enorme. A lista é enorme. Outro dia veio uma outra situação e eu falei para o pessoal: olha, e como é que fica os princípios que você crê e que você prega nessa história? Não vai aplicar? Não vai pôr em prática agora o que você crê, o que você prega, o que você acredita que Cristo está certo? Não vai aplicar? Amigos, se a gente não aplicar, não tiver coerência em viver o que nós dizemos que cremos com todo o coração, nós não vamos longe. Amai os vossos inimigos. Ou Jesus está certo, ou eu estou certo. Ele não pode estar certo parcialmente. Entenda o seguinte, gente: tem gente que quer mudar a Bíblia, quer mudar algumas coisinhas na história de Jesus Cristo. Mudar uma vírgula pode mudar todo o Evangelho. Eu não vou aprofundar aqui, porque eu não tenho tempo. Mas mudar uma coisinha pequena pode mudar todo o Evangelho. Então, se você não dá para você crer parcialmente em Cristo. Ou ele está parcial, ou ele está totalmente certo ou totalmente errado. Igual ele fala que eu tenho que amar os meus irmãos, amar ao próximo como a mim mesmo, se ele está certo nisso, ele também está certo em falar que eu tenho que amar o meu inimigo. Até caiu ali o Paulo, até ficou. Ou eu creio a 100%, ou eu não creio a 100%. Não há meio termo. E a libertação plena, a verdadeira libertação, está nisso. Em que eu creia a 100%, incondicionalmente, entendendo tudo ou não importa. Eu me entrego a 100%. Subjugo a minha carne, que não quer fazer isso a 100% também. E aí eu vou ser verdadeiramente livre, porque eu já não sou escravo que a minha carne manda fazer. Para a gente poder encerrar, teve um filósofo, esse foi Kant, por causa, acho que era Kant, que até era ateu, agora estou confundindo. Ele falou o seguinte: a única coisa que nos difere de um animal é a nossa capacidade de decidir não seguir os nossos impulsos. Um filósofo falou isso, se eu não me engano, até um que não cria em Deus. O que difere a humanidade de um animal é a sua capacidade de não responder 100% aos seus impulsos. Então, se eu sou uma pessoa que o que manda no meu corpo, na emoção, não é a palavra de Deus, se eu sempre respondo só o que minha carne quer fazer, só o que minha vontade quer fazer, eu estou preso na minha carne. Logo, eu não tenho diferença nenhuma de um animal. Já pensou sobre isso? Se você só responde aquilo que sua carne quer fazer, você tem que ir no pet shop e não no hospital quando estiver com dor de barriga. Vai no pet shop. Fala com a Jéssica, que é veterinária. Não tem diferença nenhuma. Porque o que nos diferencia de um ser irracional é a capacidade de entender e agir segundo a nossa crença e vontade, e não respondendo a carne. Então, a proposta hoje, para a gente poder encerrar, é realmente essa: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós oramos e cremos e pedimos por uma igreja verdadeiramente livre, sem nenhum compromisso com o pecado. O pecado é apenas uma tentação, um acidente. Você não é escravo do pecado. Você tem dos céus para a sua vida autoridade para subjugar o pecado, para subjugar a carne. Você pode dizer amém? E essa igreja apaixonada mais por Deus do que pelos pecados, mais por santidade do que por coisas profanas, essa igreja é a luz do mundo. Essa igreja é que faz diferença na face da terra. É essa igreja que Deus quer fazer nascer.
Os testemunhos que eu ouvi esse final de semana, falando da vida deles, né? O Cláudio Duarte, o Luciano Subirá, o Eibe, todos eles falavam de tempos onde eram muito difícil viver, porque estavam presos no pecado. O Eibe falou sobre isso. O Cláudio Duarte, uma história terrível, que a última coisa que ele deveria ter hoje era o ministério de casais, por exemplo. Era o último ministério que ele deveria assumir, era o de casais. Um homem que viveu em 5 famílias, nascido de um casamento o pai traiu a esposa e engravidou a mãe dele. Olha só a bagunça. E ele está onde Deus o colocou hoje. O que diferencia essas histórias das outras? É terem se apaixonado muito mais pela santidade, por Deus, pela sua presença, do que por aquela realidade onde eles estavam sujeitos. Quando nós fazemos isso, Deus nos usa sobremaneira, e Deus quer te separar. Santo é separado, santo não é perfeito, santo é consagrado. Aquele que Deus separou. Deus quer uma igreja santificada, separada, que ama mais a Ele do que as coisas do mundo, e não que traz o mundo para as coisas dele. Fica de pé onde você está. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu posso pecar por excesso de zelo, mas não quero pecar por ausência do zelo. Talvez você fale assim: não, eu tô no caminho, bacana ouvir isso, mas eu estou bem e tal. Mas tem pessoas que não estão bem, não estão no caminho, que tem uma relação com a igreja de Cristo e não com o Cristo da igreja. E o meu maior medo é esse: são as pessoas que gostam da igreja, gostam do ambiente, gostam da palavra, e tem uma relação com a igreja, com o pastor, com os irmãos, mas não tem com o Cristo da igreja, com Jesus, que é o cabeça da igreja, que formou a igreja, que conduz a igreja. E é preciso um relacionamento com o Cristo da igreja. Que há um risco, na minha opinião, de pessoas que se converterem à igreja e não se converterem a Cristo. Quando eu me converto à igreja, eu não posso ser salvo, por mais que eu seja um ajudador, alguém envolvido. Não dá para se converter à igreja, dá para ser igreja. Você percebe a diferença? Não se converte à igreja, você passa a ser igreja. Quando apenas me relaciono com a igreja, eu não sou igreja, eu sou alguém que gosta da igreja. Quando eu estou com Cristo, eu passo a ser igreja junto do meu irmão. E já não importa mais se o meu irmão é perfeito ou não, se ele errou ou não errou, se ele é rico ou se ele é pobre. Não importa, porque eu sou igreja junto com ele. Quando eu estou com a igreja porque eu gosto da igreja, alguma coisa na igreja vai te fazer sair dela. Porque a sua âncora não é Cristo, a sua âncora não é o Senhor. Então, como tem sido a sua busca para ter experiências com o Senhor, ouvir a voz dele? Eu estava ali orando, eu sempre oro isso: Deus, que eles possam ter experiências com o Senhor, uma vida de comunhão contigo diariamente. Eu oro pelos meus discípulos, Deus, que eles possam ser ministrados, ouvir a tua voz, saber o que fazer e serem capazes de fazer o que o Senhor fala para eles fazerem. Isso tem acontecido, as pessoas têm tido experiências com o Senhor, testemunhos para contar. Mas se não houver busca, confissão, entrega, isso é impossível de acontecer. E essa é a proposta mais uma vez aqui, para que a nossa vida não venha a ser uma vida religiosa, mas uma vida espiritual. Nós precisamos ter uma vida total comunhão com o Senhor, verdade, entrega nas mãos de Jesus Cristo. E muitos creram nele. Fala a palavra de Deus. Ele foi e disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
A minha oração é que você não venha a ser de uma geração como está agora, onde as pessoas só leem títulos, só leem manchetes e não leem conteúdos para tirar suas próprias conclusões. Uma geração preguiçosa. Deus chamou a nossa geração para um propósito intenso, pleno, para um tempo grandioso de avivamento nessa terra. Você pode dizer amém? E Ele não chama só uns, não, Ele chama todos. Todos. Como é que está de vida no seu coração? Tem vida aí? Tem vida aí? Tem fogo aí? Busca o fogo, busque vida. Jesus fala hoje. Já fala de novo. Meu Deus, de novo, de novo, fala de novo. Vocês não conhecem a verdade. Eles não vão ser verdadeiramente libertos. Muitos sabiam que eu existia naquela época, mas nem todos creram em mim. Feche seus olhos. Que Deus possa ouvir a tua voz, encontrar um coração sincero, em sintonia com a sua oração, em sintonia com os seus lábios. A sua oração é muito poderosa, a sua confissão é única. Ninguém pode confessar por você. Ninguém pode confessar por você. Só você pode confessar por você mesmo. Vamos mudar essa estatística de 100% saber que é pecador, mas nunca 100% vir para o altar. Vamos mudar isso. Construa o altar agora no seu coração. Construa um altar agora na sua casa. E coloque diante desse altar os seus pecados, os seus erros, e faça uma aliança com o Senhor. Senhor, muda a minha história. Eu quero ser guiado pela luz que está em Ti, porque o Senhor é a luz do mundo. Que a Tua luz seja os meus olhos, que a Tua luz seja o meu guia. Que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, e ninguém pode encontrar o Pai senão pelo Senhor. Ore ao Senhor nesse momento. Confesse ao Senhor e busque a sua presença. Busque o fogo do Senhor. Busque um revestimento espiritual que te autorize a fazer algo maior, algo tremendo, algo poderoso. Que a tua vida venha glorificar grandemente o nome do Senhor nessa terra. Que muitos venham conhecer a salvação através do seu testemunho, da sua pregação. Não só a pregação falada, mas a pregação vivida no seu dia a dia. Perdoando, amando, ensinando até como erra. Quando errar, voltando atrás, para que outros possam ver o que tem que fazer e como fazer quando erra. Deus hoje ministra em nossos corações e fala conosco. A questão é: como é que eu vou responder a esse convite? Como é que eu vou responder a esse clamor dos céus para a terra? Não é só a terra que clama aos céus, os céus clamam a terra. Chama a atenção do homem, chama a atenção do nosso olhar, para que haja mudança, conserto e aliança. Então ouça essa canção, esse louvor, e continue orando, adorando e buscando para a sua vida a presença do Altíssimo em nome de Jesus. Ore ao Senhor.